Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, novamente contigo, canal Luz no Fim do Túnel. Neste 1 de julho virou o mês. Dia frio em São Paulo, nublado aí por volta de 12 graus. Estava bastante frio à noite. Olha só, o vídeo de ontem ele ficou um pouco prejudicado por conta de que eu usei, aliás, pela primeira vez, a plataforma do YouTube. E no momento em que eu usei algumas imagens, né, ficou a tela preta, e sem dizer que o som não ficou aquelas coisas, né? Então eu vou pedir aí um pouquinho de paciência da parte de vocês. Qualquer dúvida, todo o conteúdo dos meus vídeos estão lá no meu blog, né? No blog Helder Araújo. Helder com H, com acento, e Araújo com acento, né? Esse acento aí foi só para diferenciar da concorrência aí, né? Daqueles que também se chamam Helder Araújo. Aliás, tem vários, né? Tem um que toca cítara, tem um outro que é flautista. Parece que tem vários músicos, né? Eu sou músico, vocês sabem, né? De profissão, né? Sempre me interessei por geografia, política, ciências políticas, história. Então, acho que vem daí essa necessidade que eu tive de expressar aí minha opinião, e pesquisar esses assuntos, essas conspirações todas aí, né? Enfim, pessoal, hoje é o seguinte, hoje vai ser um vídeo bem tranquilo, apesar que os nossos assuntos nunca são tranquilos, né? Mas a maneira de expressar, eu procuro passar assim um equilíbrio. Eu acho muito importante ter um certo comportamento clássico, né, no YouTube. Eu não encaro o YouTube como um show de variedades, não, eu encaro como uma plataforma onde você pode também procurar educar, né? Porque como eu sempre trabalhei com aluno, com aula, com sala de aula, eu tenho um pouco aquela coisa, aquele instinto de professor, né? Que é uma coisa que eu acho que meio que vai junto com a pessoa, né? Mas assim, não é um canal didático, né? Pedagógico. Não, é educar no sentido assim, olha, vamos atrás disso daqui, vamos procurar aquilo dali, vamos olhar por esse ângulo. É num cunho assim, pode ser pretensioso, mas eu acho que é mais científico, né? Ter uma visão mais clara e mais científica das coisas, né? O Tucker Carlson é uma pessoa assim bem interessante, né? Ele é um jornalista famoso norte-americano e ele acabou sendo, vamos dizer, descartado aí pelo sistema da grande mídia, da mídia mainstream, que a grosso modo você tem lá o New York Times, o Washington Post e o Wall Street Journal, né? Eu acredito que ele deve ter trabalhado nos três, né? Mas se você for investigar as bases financeiras, né, dessas instituições, você vai ver, se eu não me engano, o Washington Post, os acionistas são todos da CIA, né? O New York Times, Departamento de Estado, né? Tem aquelas eminências pardas lá do Deep State, são donas. O Wall Street Journal, as famílias de banqueiros, tem sempre um ou dois lá né, que puxa as cordinhas, né, do segundo escalão, né, que puxa as cordinhas do terceiro escalão, né, e o quarto escalão, né, é o foca, é o cara que sai a carta de reportagem. Hoje em dia tudo é muito feito dentro da internet, né, você vai caçar as informações que estão na forma digital, né. Mas tem também ainda aquele repórter de campo que viaja, que vai nos lugares, né? Por exemplo, você pega lá o Pepe Escobar, ele é um jornalista investigativo à moda antiga, ele vai nos lugares, né? Ele está lá presente. O cara viaja assim, enquanto que eu viajo uma vez a cada ano, ele viaja 10 vezes por mês, né? Uma coisa impressionante. E o Tucker Carlson, ele acabou indo para o Twitter, né? Acabou sendo boicotado aí por conta de suas opiniões ditas polêmicas, porque se você faz uma crítica contundente, né, como por exemplo o senhor Julius Assange, né, fez uma crítica contundente usando documentos classificados, acabou caindo. Fiz um vídeo sobre o Julius Assange, né? Mas o Tucker Carlson ele falou o seguinte, veja, ele falou assim, aliás, ele ficou também famoso, ainda mais famoso, quando ele entrevistou o Vladimir Putin no auge lá da guerra da Ucrânia. Aliás, continua no auge, né, a guerra da Ucrânia, né? E o Tucker Carlson falou o seguinte, ó, daqui a 10 anos toda a Ucrânia será propriedade da BlackRock.
e de corporações transnacionais. E a população não será mais ucraniana. Enfim, é difícil você saber quantos milhões de ucranianos já deixaram a Ucrânia. Alguns falam em 5 milhões, outros falam em 7 milhões, outros falam em 10 milhões. Eu acredito que em um determinado momento saíram de entre 5 e 10 milhões de ucranianos. Saíram da Ucrânia. Inclusive, muitos foram para a Rússia, né? E acabaram se fixando lá e se protegendo, né, de uma guerra hedionda, terrível, de uma intensidade assim absurda, né? Muitos acabaram voltando, né, para a Ucrânia depois. Você vai, acaba voltando, muda de região, muda de cidade, muda de identidade, muda de nome, enfim, a Ucrânia tem uma quantidade grande ali de pessoas que vivem de forjar documentos, né, para você conseguir, primeiro, resistir à questão da regimentação forçada, né? E depois você, numa viagem, você acaba precisando de passaporte falso, alguma coisa do tipo, um visto, ou então você sai ilegal, né? Como a maioria sai de maneira ilegal, né? Mas às vezes também, o cara é obrigado a voltar, né? Sabe? Te botam aí num ônibus aí, te dão uma passagem e fala tchau, meu filho, né? Com sorte, te dão uma passagem de avião para você ir parar num aeroporto, sabe-se lá em que condições, né? Enfim, é complicado, né? E essas foram as palavras aí do jornalista americano Tucker Carlson, respondendo a uma pergunta da imprensa em Canberra. Canberra fica na Austrália ou fica no Canadá? Onde ele deve entrevistar Julian Assange. Eu falei Julius, né? Julian Assange. O Carlson respondeu com elegância e as críticas sobre sua entrevista com Vladimir, né? Vladimir Vladimirovich Putin. E também chamou Boris Johnson de palhaço assassino, né? Até, no caso do Boris Johnson, isso daí chega até a ser um elogio, perto do grau de degradação desse indivíduo aí, hein? E foi o indivíduo que bloqueou as negociações de paz há 2 anos. Então, em março de 2022, as negociações de paz estavam prontas para o senhor Zelensky, né, famoso comediante, assinar, né? E foi lá o Boris Johnson, né, e outros indivíduos aí dos atlanticistas impedirem, porque eles queriam dinamizar, né, o Ocidente contra a Rússia, plantar a russofobia, fomentar uma guerra na beira ali no quintal da Rússia, principalmente fomentar a produção de armamento pelas grandes indústrias de armamento norte-americanas, como a Raytheon, a Lockheed, a Norton, a Boeing, a BAE Systems, e também a britânica, a inglesa e a francesa, né? Porque ali é uma coligação, né? Dentro ali daquele G7, né? Uma das principais coisas, naturalmente, é a produção de armamento, né? Para governos, né? E outra coisa é o petróleo, né? E hoje em dia, lítio, eu falei sobre lítio no vídeo de ontem, né? E veja, e quanto à guerra da OTAN contra a Rússia, né? Vamos tratar desse assunto agora, né? Então, entramos agora no assunto mesmo do vídeo. A guerra da OTAN contra a Rússia. A Rússia desferiu duros golpes à OTAN essa semana, hein? Usou mísseis, drones e bombas FAB, ataques aí a soldados da OTAN, a instrutores da OTAN, que são de várias nacionalidades, mas pode ter certeza que tem americano ali, tem francês, tem inglês, tem muito mercenário também, né? Esse indivíduo que está ali pelo soldo, pelo pagamento, né? Mas que tem conhecimento de armas, conhecimentos militares, conhecimentos táticos, operacionais, né? São indivíduos treinados. Então quando você diz mercenário, não quer dizer que o cara é o cara que resolveu pegar em arma, simplesmente, né? É um cara que muitas vezes tem um passado, né? No mundo das gangues, porque, veja, eu pensei ontem, poxa, sabe que em algum momento eles vão querer colocar todos os caras que estão presos, né, em prisões comuns, em penitenciárias, em colônias penais. Acho que eles vão querer se livrar de todos esses caras e vão mandar para a Ucrânia, né? Porque eles já fazem isso, né? O grupo Wagner regimentava combatentes nas prisões russas. Quer dizer, é uma coisa mais ou menos comum. Se chegar para o indivíduo e falar, ó, escuta, você vai ficar 10 anos aqui morgando, sem fazer nada, você não gosta de ler, você só fica malhando aí nessa academia dia e noite, né, e conspirando aí contra os que te mantêm preso aí, cativo. Vamos para a guerra, né? A gente dá um treinamento, ele dá um treinamento em 3 meses para o indivíduo vai, te dá, quer dizer, não é muito confiável, mas enfim, eles fazem isso. O ucraniano faz isso, hein? A Ucrânia faz muito isso. Bom,
Então vamos continuando aqui. Ó. A Rússia atingiu um galpão de armamentos da Ucrânia. Um campo de trigo foi junto. Ó. Que coisa triste. Ó. O pão, né? O pão nosso de cada dia foi junto. Houve muita reclamação por causa disso, né? Muitos que reclamaram disso daí, do trigo, né? Eles não se incomodam, por exemplo, quando devasta ali as crianças palestinas em Gaza, né? Então o pessoal ali critica, ali, olha, lá na Ucrânia, sabe, o cara é um ditador, ele queimou o campo de trigo, né? Assim, ele entende, mas assim, ele não fala nada ali das crianças palestinas em Gaza, mais de 18 mil eliminadas pelos adeptos aí da Terra Prometida, hein? Então, eu acho engraçado quando o cara você tem sempre o abominável efeito colateral, não é isso? Na guerra, você tem sempre efeito colateral, né? Bom, continuando, aí o Zelensky disse que quer que a Rússia na próxima cimeira. Então o Zelensky quer porque quer a Rússia na próxima cimeira, que eu chamei de bobeira, né? A cimeira lá da Suíça, né? Então naquela lá a Rússia não foi, né? Aliás, não foi, o cara convocou lá 100 países, apareceram 50 ou 60 e 20 assinaram o papel no final. Os países do BRICS, nenhum assinou aquele papel, porque você não faz um tratado de paz, você faz um tratado de paz com alguém, né? Você não faz um tratado de paz com ninguém, né? Você faz um tratado de paz com alguém, no caso, com a Rússia. Você faz um tratado de paz com a Rússia, e a Rússia não estava na cimeira, né? Então, assim, agora ele parece que está querendo, hein? Parece que o cara está começando a despertar, hein? Parece que está acendendo uma luzinha lá na mente dele, né? Será que ele vai ligar para o Putin? Ou ele pode falar com o Putin, né, a qualquer momento? Aliás, ele fica numa boa lá em Kiev, talvez em algum bunker lá, né? Ou na Suíça, né? Parece que o cara tem propriedades aí em Londres, não se sabe, né? Ou ele vai postar o convite no X, no X. Põe um convite lá no X, no Twitter, para todo mundo ficar sabendo, né? Bom, por quê? Porque você tem um serviço de inteligência aí que fica monitorando as redes sociais dia e noite, né? Procurando palavras-chave, palavras gatilho, né? O que fulano disse, o que cicrano falou, né? Isso é muito comum hoje em dia, né? Bom, o fato é o seguinte, pessoal, olha só. O Pentágono precisa vender as armas, mais armas, né? Mas não vira o jogo, né? Não vira o jogo. Então a Ucrânia, ela sofre hoje, olha, agora já analisando, já, de uma escassez crônica de mão de obra. Mão de obra de homens válidos para morrerem na guerra, né? Você vê que coisa, falta pessoas para morrerem na guerra, você vê que coisa triste, né? Faltam pessoas para morrerem na guerra, né? E a Ucrânia perde, olha só, 20 mil homens por mês. Ela perde 20 mil homens por mês. Como é que é possível uma coisa dessa? A onda agora foi recrutar 20 mil condenados das prisões para repor as tropas, né? Ora, para ainda em cana, né? O cara vai em cana por uns 10 anos, né? Basta um vacilo na vida, né? Basta um vacilo na vida e ser pego, né? Também porque você tem que vacilar e ser pego, né? Porque às vezes você vacila e fica penando pela vida livre, né? Pelo menos fisicamente livre, né? Mas assim, para formar um combatente, você precisa no mínimo de 2 anos. Pelo menos é o que dizem aí os generais, o pessoal que entende de treinamento, né? De guerra, né? 2 a 3 anos aí, pelo menos para você ter uma base, né? Saber segurar uma arma, desmontar, municiar, saber apontar, saber fazer algum cálculo, né? Pelo menos o cara tem que saber as 4 operações básicas, né? Para poder dar tiro lá na guerra, né? Bom, aí falou-se o seguinte, ó, que Israel poderia enviar baterias Patriot, as famosas Patriot americanas, né? Para virar o jogo, né? Israel também poderia aposentar sistemas mais antigos, eu não sei se são Patriots novos ou Patriots velhos, né? Se são patriotas novos ou patriotas velhos, né? E receber novos, né? Por exemplo, ele manda a velharia para a Ucrânia e pega a nova do Papai Noel, lá em Washington, né? Papai Noel vai fornecer armas novas, né? Porque afinal temos que garantir a posse do gás, lá de Gaza, né? Na cidade de Gaza, que é um mar de gás, lá embaixo de Gaza, né? Bom, vamos ver. Eu acho que não vai adiantar, né? Israel fornecer sistemas de mísseis Patriot para a Ucrânia, né? Eu acho que só vai prolongar o tormento do povo ucraniano, né? A guerra por procuração na Ucrânia é a guerra de um país nazificado, está mais do que comprovado,
e é dominado pelo excepcionalismo americano. Aquela dona, que é a subsecretária de Estado lá dos Estados Unidos, que parece que agora ela foi dar aula, parece que em Colômbia, não sei, é uma coisa assim, foi dar aula, não sei, acho que das experiências que ela teve como subsecretária de Estado, ela vai falar sobre isso, né, nas aulas dela. Bom, enfim, eu não vou fazer o curso da Vitória Nuland, mas assim, parece que ela, para criar ou fomentar ou arregimentar as pessoas que desencadearam o Maidan ucraniano em 2014, ela recebeu 5 bilhões de dólares da CIA, né? Quer dizer, que ela foi lá com aquela missão de fomentar, de causar aquela bagaça lá que foi o Maidan em 2014, que foi quando começou, né, o processo já de guerra, né, na Crimeia e tudo mais, mas já veio desde antes, né, como eu expliquei no vídeo de ontem, né, que aliás, mesmo que a tela esteja com defeito no vídeo de ontem, dá para você acompanhar aí minha fala, minha elocução, minha explanação, né, e minha análise, tá? Bom, nesse momento, veja, vamos prosseguir aqui, ó. As forças russas se movimentam ao longo de uma grande linha, né, atravessando grandes regiões da Ucrânia, né? A Rússia mantém a cabeça de ponte, né? Quer dizer, no entorno do rio Dnieper. A cabeça de ponte, assim, você meio que você coloca uma proteção ali para o inimigo não conseguir atravessar o rio, né? Porque o rio ali ele tem uma importância crucial em termos estratégicos. Ali ele divide regiões importantes da Ucrânia. É uma barreira intransponível ali no entorno do rio Dnieper. E ali tem grandes perdas ucranianas. Já a Rússia, pasmem, tu me explique, não consegui explicar isso, mas ela sofre poucas perdas, segundo o que se diz, né? Claro, a propaganda ucraniana diz que a Rússia sofre grandes perdas e a Ucrânia não sofre perdas nenhuma, né? Mas assim, as redes sociais aí, sabe, os analistas militares aí, portugueses, brasileiros, americanos, russos, as informações oficiais, os próprios jornais, a própria mídia mainstream oficial já admite que perde-se quantidade imensa de ucranianos e, ao que parece, as perdas russas são bem menores, até porque a gente nota que há um certo cuidado da parte da Rússia na guerra. Você pode ver que ele até recebe críticas aí, até contundentes, por serem tão pacíficos. Veja, a Rússia é considerada que ela age de uma maneira pouco contundente na guerra. E às vezes ela leva também umas cacetadas federais, né? Como levou ali no Crocus Circus Hall, e depois bomba no aeroporto, ali um míssil que atingiu uma praia e atingiu as crianças, ou acertaram a Maria Dugina, filha do Alexander Dugin, confiscaram o dinheiro da Rússia, quer dizer, a Rússia também leva pancada, assim, em cima de pancada, né? E então, assim, não se pode dizer também que os ocidentais aí, a OTAN, os Estados Unidos, que eles são bonzinhos. Não, muito pelo contrário, né? Então, até agora já se admite que a Rússia precisa começar a derrubar os drones, os famosos drones americanos que ficam passeando, fazendo turismo ali pelo Mar Negro. Quer dizer, coletando coordenadas, né? Coletando latitude, longitude, espessura milimétrica, né? Aquele negócio ali monitora tudo, tem um sistema de GPS ali para o satélite, talvez seja o Starlink lá do Elon Musk, né? O homem que precisa do lítio, né? Porque senão ele não consegue fazer o carro elétrico, né? O chinês consegue, né? Bom, vamos continuar aí. A ajuda militar do Ocidente parece que não chega às linhas de frente ucranianas em quantidades suficientes. Não chega, né? Por mais que ele mandem aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares, quando eles aprovam essas coisas de 100 bilhões, 200 bilhões, pode ter certeza que 90% fica na mão deles, né? Daqueles congressistas. Fica no meio do caminho, ali para pagar fulano, cicrano, beltrano, o lobby sionista ali, fortíssimo, né? Pagar depois o CEO lá da Raytheon, da Lockheed, pagar os generais do Pentágono. Então, assim, quando a arma sai de lá, ela já sai assim superfaturada, né? Já multiplicou o preço por 10, quer dizer, aqueles 10 bilhões já viraram 100 bilhões e por aí vai, né? Com isso eles vão se endividando, né? Mas eles não se incomodam, eles podem imprimir dólares assim a rodo, né? Eles imprimem dólar como quem toma como quem vai na praia passear, caminhar, né, na areia, né? É muito fácil, né? A ajuda ocidental apenas prolonga e sangra esse povo, né? Um país que caiu numa esparrela, hein? Que caiu num engodo, né? Meu, ali
Ali é um abismo, né? Um soldado ucraniano chamado Boston, eu realmente não sei o nome dele todo, né? Mas a informação aí é do Berletic, né? Do Brian Berletic, que é uma das nossas fontes aqui, né? Ele deu um depoimento para a BBC, a famosa mídia atlanticista e inglesa, né, britânica. Ele expressou o quanto ele estava relutante em lutar e falou sobre a dificuldade em mobilizar novas tropas. Aí, ó, o próprio ucraniano já falou: olha, nós não conseguimos arregimentar, convocar, ter novas tropas, novos soldados. Né? A mídia ocidental já admite a tragédia ucraniana. O recrutamento forçado dos cidadãos é o que há de mais extravagante na Ucrânia. Né? As fugas e as evasões são a única opção na Ucrânia. Se você tem entre 16 e 55 anos de idade, né? Você vai ter que se esconder de alguma forma. Milhares de pessoas cruzam ilegalmente a fronteira para evitar o serviço militar, para evitar morrer numa guerra inútil, para morrer inutilmente numa guerra inútil. Né? Tudo é válido para escapar do Zelensky, do Joe Biden, do Lloyd Austin. Né? Alguns recorrem à falsificação de documentos, como eu disse, né? Um grande negócio lá. Em meio a um país convulsionado, símbolos nazistas estão escancarados nas ruas, nos postes, nos cartazes, nos outdoors, né? Inclusive nos cartazes de recrutamento. Né? Tem vários desses símbolos aí, né? Os batalhões aí, né? Mesmo quando são símbolos de organizações ditas proibidas no Ocidente, né? Os Estados Unidos não têm mais moral para condenar os nazistas, né? Pelo contrário, ele os apoia com dinheiro, com armas, com equipamento, com mantimento e, sobretudo, ele os apoia com uma mídia que vendeu a sua vitória como uma coisa certa, como uma coisa tranquila. Né? Vencer o russo todo mundo vence o russo, não é verdade? Por exemplo, Napoleão venceu, né? O Hitler venceu, né? Os russos, né? Então, por que vocês não vão vencer, né? Venceram nada, levaram uma sova, né? Sabe o que é você perder 25 milhões da sua população, que foi o que a Rússia perdeu na Segunda Guerra Mundial? Você nascer num país com uma população relativamente pequena, porque a população da Rússia, eu acho que não passa de 150 milhões de russos, hein? Todo mundo tem lá um antecedente, um avô, um bisavô que morreu na Segunda Guerra Mundial. Sabe o que você crescer num país que sofreu este trauma e você acha que você vai acuá-lo e ele vai deixar? Né? Não vai, não vai deixar. Bom, então tem muitos relatos aí da mídia Disneylândia, né, que afirma que a Ucrânia estabilizou a situação. Olha, estabilizou que situação? A situação de morrer sistematicamente. Está estabilizado. Nós morremos sistematicamente. Estabilizou a situação. Outras mídias sentem, as mídias já começam a sentir, né, que mentir demais faz crescer o nariz, né? Bom, e o Brian Berletic, né, que é uma das fontes aqui do nosso canal, ele afirma que formações nazistas ucranianas são o componente central das forças armadas da Ucrânia e do governo da Ucrânia. Os batalhões Azov são a maioria por lá. Tem vários tipos de batalhões Azov por lá, né? O problema é que eles perderam muitas cidades, regiões inteiras para o avanço das forças russas. E o governo ucraniano acredita agora no game changer definitivo. Vamos trazer 20 mil condenados que vão reabastecer as suas tropas. Desses 20 mil, apenas uns 5 mil, mais ou menos, vão entrar na dança da morte aí, né? A Ucrânia simplesmente precisa de tempo para transformar homicidas e ladrões em bons patriotas, lutar pelo Zelensky, né? Agora, eu só queria entender qual é o sentido de mandar 5 mil condenados para a frente de batalha se você tem perda de 20 mil por mês. Se você tem perda de 20 mil por mês, por que você vai mandar 5 mil para a frente de batalha? Qual é a lógica? Para mim, isso é uma lógica, assim, puramente homicida, genocida, né? Agora começa a fazer sentido, um sentido diabólico, né? Aquela conversa lá da Casa Branca, né? Vamos lutar até o último ucraniano. Nada como lutar contra com um combatente alheio, né? Você não põe a mão na água fria, né? Um treino para entrar na guerra não leva menos de 2 anos, só que é feito em 2 meses. Né? O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos oferece de 3 a 6 meses de treinamento. 3 meses de treinamento? A Rússia foi acusada de utilizar soldados condenados, do grupo Wagner. Agora a Ucrânia já não pode mais acusar, né, que ela acusava a Rússia de usar condenados. Acuse-os do que você faz, né, xingue-os do que você é. Aliás, é uma frase inventada lá pela CIA, como se fosse o Lenin que estivesse dizendo isso, né? Enfim. Agora a Ucrânia já não pode mais acusar, pois está seguindo a mesma prática. O Biden, sempre um bom vendedor, né?
Apesar da idade avançada, né, ele envia mercenários para ajudar nos sistemas de armas fornecidas pela Casa Branca. Será que vai dar certo? A OTAN vai enviar mais 150 milhões de dólares em munições à Ucrânia. Acabou de ser divulgado aqui, ó. A Ucrânia se tornou o país mais importante do mundo para os Estados Unidos e também para uma Europa avassalada. Diante da destruição da rede elétrica, lançamento contínuo de bombas Glide, lançadores Patriot para a Ucrânia. Não. Veja só, estão destruindo a rede elétrica, estão lançando bombas Glide, lançadores Patriot para a Ucrânia. Seria um bom golpe. Vamos enviar lançadores Patriot para a Ucrânia. É um bom golpe aí de relações públicas para o Zelensky, né? Cartão de visita, ó, lançadores Patriot. Canais liberais zoaram as bombas Glide, né, da Rússia. Fala, não, isso aí é uma bomba planadora, né? É assim, uma bomba planadora que tem um alcance de 100 quilômetros. Aí eles falam, não, mas essa bomba aí, ela é plana, ela tem um alcance de 100 quilômetros, mas ela é muito pesada. Ela é muito ruim, ela dá chabu, sabe? Fogos Caramuru não dão chabu, né? Só que a Glide, ela realmente ela é uma bomba muito ruim mesmo. Mas é ruim demais, assim. Ela não é ruim, ela é péssima para a saúde. É ruim demais, é uma arma poderosa e altamente destrutiva. E essa semana foi muito usada essa tal de bomba Glide aí. Seria o caso de se perguntar por que a Ucrânia não abate as Glides com os sistemas de mísseis Patriot. Pronto. Sob a orientação de italianos, americanos e franceses. Por que eles não fazem isso? Estão tentando, né? Parece que não conseguem destruir as bombas Glide. O uso de Glide são guiadas a laser, drones marcadores de alvos, né? Veja, os esforços aí de interferência magnética aí da Ucrânia, né, que naturalmente são monitorados pela OTAN. Ela tem essa tecnologia de monitorar eletromagneticamente as coordenadas, que os drones enviam as coordenadas aí para suas vans aí com seus equipamentos eletrônicos, né? Vejam, precisam de mais ajuda. Precisam falar com o Elon Musk, aí, com a Starlink, sei lá, com quem vocês vão falar, né? Veja, a Ucrânia alega, e para a alegria de Blinken, de Antony Blinken, que pode atacar o território russo. Pronto, bingo! Isso poderia até mesmo levantar a moral de Joe Biden, né? Talvez ele possa se sair melhor no próximo comício contra o Donald Trump. Bom, veja agora eu vou repetir aquilo que eu falei ontem no final do meu vídeo. Veja, o canal Arte da Guerra ganhou um react do canal Falando Geral. Ó, o Arte da Guerra afirma que se a Rússia for atacada de novo, eu já falei, ó, a Maria Duguina pegou o dinheiro, meteu o Crococircosol lá, cheio de gente, botaram fogo, mandaram um míssil no aeroporto lá da Crimeia, atingiram as crianças na praia. Quer dizer, se ela for atacada de novo no modo terrorista contra civis, o Arte da Guerra disse, a Rússia vai perder a guerra. Minha análise é a seguinte, ó. Agora vou à parte importante aqui do vídeo. Os Estados Unidos já provaram que podem queimar teatros lotados, né? Confiscar dinheiro da Rússia, atirar em criança na praia. Mas qual que é o limite? Então tem um ponto perigoso aqui. Veja, a CIA pode fazer terrorismo dentro de Moscou. Ela já provou que pode fazer isso. Ela pode jogar míssil em aeroporto. Por que não tentariam dar um golpe de Estado dentro da Rússia? O Biden diz que vai enviar empreiteiros. Olha que estranho, ele vai enviar alguns empreiteiros, né? Espero que não seja aqui da Odebrecht, né? O Farinazzo diz que a Rússia está dando mole com drones americanos voando dentro da Rússia, o comandante Farinazzo, né? Está dando mole. Tem agitadores profissionais dentro da Rússia. O Stalin já teria feito um expurgo aí de uns 5.000 quinta-colunas ali dentro, hein? O Putin tem fama de moderado, né? Ultimamente ele tem parecido até muito cordial, né? Na entrevista com o Tucker Carlson, né, vimos um homem culto, refinado, agradecido, quase doce, né? Será que é um excesso de autoconfiança? Um estrategista nato baixaria a guarda a essa altura? A tática de cozinhar tanto o galo deve ter um limite, hein? O galo vai derreter. Eu acho que o comandante Robson faz muito bem de ser cético e pessimista. Nós que queremos um mundo multipolar temos um certo idealismo, um certo, olha, o mundo multipolar é inevitável, não há como não acontecer, vai acontecer a desdolarização e etc. Olha, pensar assim pode ser otimista demais. Um certo ceticismo, um certo pessimismo faz bem, né? O jogo é perigoso, está bem no meio. O jogo não está no final, pessoal. O jogo está longe do final.
tá? Está longe do final. No meu entender, é impossível impedir todas as ações terroristas dos Estados Unidos. Eles são especializados nisso. Olha o que eles fizeram na cidade principal deles, lá em Nova York, no dia 11 de setembro. Olha o que esses caras são capazes de fazer. Né? E o Bin Laden, né? que era um filho de uma família de banqueiros lá da Arábia Saudita, que era sócio dos Bush no negócio do petróleo do Iraque. Né? E o Dick Cheney, que era vice-presidente dos Estados Unidos, que através da Halliburton, a petrolífera, ele foi para o Iraque. Se bem que tem coisa por trás aí, né? Aquelas armas de destruição em massa no Iraque, eu ainda vou falar sobre isso, hein? Eles estavam atrás de uma certa tecnologia ali, né, nos subterrâneos ali. O museu de Bagdá foi saqueado. Bom, aí entra histórias aí mirabolantes, né? Aquele filme Stargate. Assistam esse filme Stargate. As tais armas de destruição de massa do Iraque, isso é um outro assunto, né? Seria uma espécie de uma tecnologia alienígena. Daí entra Anunnaki, enfim, a coisa é mais doida do que se possa imaginar, né? Bom, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, hein? Veja, no meu entender, é impossível você então impedir todas as ações terroristas dos Estados Unidos. Mas a pior ação, ela vem de dentro. Em 1991 veio de dentro, lá com o Gorbachev e o Boris Yeltsin demoliram a União Soviética. Então o homem do KGB, né, o Vladimir, ele precisa agir e logo. O Xi Jinping já mostrou como se faz lá na China, né? Ele já mostrou como é que se faz. Bom, o vídeo está com 31 minutos. Eu ainda queria falar sobre o tráfico de drogas, né? Baseado numa obra do Daniel Stulin, né? Mas eu temo de ficar muito longo, né? E o vídeo, porque um vídeo ele tem que ficar idealmente entre 25 e 30 minutos, que é mais ou menos um padrão do canal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Pessoal, então esse vídeo ainda ficou na forma convencional, ele é feito com celular, né? Ele é feito com celular na horizontal. Os primeiros vídeos do canal eu fazia na vertical, mas aí os meus amigos falaram, não, na vertical fica muito curto o tamanho, né? A geometria. Então eu comecei a fazer na horizontal e funciona. E eventualmente eu vou usar a plataforma, né, do próprio YouTube. Quando eu quiser colocar algum artigo, alguma imagem, ou produzir alguma coisa ali no PowerPoint que eu quiser mostrar uma imagem, por exemplo, eu falei que ia analisar a pirâmide lá do olho que tudo vê, do dólar, né? Mas isso ainda vai ficar para uma outra oportunidade. Muito obrigado aí pela sua presença, dá o seu like aí no nosso vídeo, segue o canal, traz um seguidor para o canal, torne-se membro do canal, depois, quando tiver membros, faremos vídeos de um outro teor, né, com informações ainda mais sensíveis para os nossos membros. Mas, na verdade, o canal não tem segredo, está tudo aí para vocês, né? Pontos fortes do canal. O vídeo onde eu digo que a Rússia vence o Ocidente, sem a ajuda da China. Ponto forte do canal, 2 vídeos sobre o movimento Neocon. Ponto forte do canal, apesar dos defeitos aí da plataforma do vídeo de ontem, o vídeo de ontem é um dos vídeos importantes do canal. Então vocês vão procurando aí também assistir vídeos anteriores para acompanhar as notícias. Mídia alternativa, mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Também na forma de podcast, lá em áudio, no Spotify. Pessoal, obrigado pela presença. Façam seus comentários, os comentários estão excelentes, eu procuro responder todos os comentários na medida do possível. E divulgue aí nas suas redes, quem quiser ajudar o canal está monetizado, 2.300 membros e vai crescendo naturalmente, sem clickbait, sem sensacionalismo, apenas dando a nossa notícia, o compilado que a gente faz, usando aí a mídia independente, a mídia alternativa. A gente sempre cita aqui no canal as nossas fontes. Também a gente tem que estar de olho sempre na mídia mainstream. Por exemplo, Financial Times é uma coisa que você tem que olhar. O Asian Times, Sputnik, né, e várias outras mídias aí. Quem está ligado nas informações precisa estudar os dois lados, precisa ver os dois lados da questão. Sempre você tem que ver os dois lados. Ok, pessoal? Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.